meus irmãos, graça e paz. Amém. O Senhor seja louvado nessa manhã e glorificado através da palavra do nosso Deus. Que a palavra do Senhor possa fazer morada ao nosso coração e nos levar a uma direção e a um entendimento da tua palavra. O que eu peço ao Senhor nessa manhã é que Ele visite cada coração nessa manhã. E que a palavra que for ministrada seja conduzida realmente ao nosso coração, ao coração de cada irmão e ao meu também. Porque antes de ministrar a palavra do Senhor para os irmãos, a gente tem que ministrar para a gente, né? O Espírito de Deus ministra nas nossas vidas antes mesmo que a gente comece a ler a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é eficaz. Ela nos abençoa, ela nos sustenta e nos dá a direção. Mas, primeiramente, vamos orar, meus irmãos. Vamos curvar nossa cabeça na presença do Rei e vamos fazer uma oração ao nosso Pai nessa manhã. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nessa manhã, Senhor, na Tua presença, o que eu te peço é que o Senhor habite no meio de nós nessa manhã e que a nossa oração, que a minha ministração, Senhor, que vem através do Teu Espírito, chegue com um cheiro suave, Jesus. Eu te adoro nesta manhã e coloco tudo na Tua presença, como eu tenho colocado todo o tempo, Senhor. Eu te agradeço por estar aqui, te agradeço pela honra, te agradeço por ser usada por Ti, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por ser instrumento, Jesus, da Tua palavra. Sei, Senhor Deus, que não sou importante. O importante é o Senhor, meu Pai. Mas o Senhor nos abençoa, nos capacita e nos dá graça para estar na Tua presença. E eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua maravilhosa presença. E te peço, fica conosco nessa manhã. Aleluia, Jesus. Agradeço ao meu pastor, a pastora. Obrigada, pastor, pela confiança de sempre. Que Deus continue abençoando, operando na vida dos pastores, na vida da Camila, filha do pastor, na vida da Esther, que está ali nos bastidores, nos abençoando, né? Deus abençoe vocês também. E abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir no Evangelho de Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 23. Amém, Camila? Ok. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça, desculpa, é o nervosismo, desculpa. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Paulo, quem escreve essa carta é Paulo, aos Romanos. Paulo diz assim, que foi o primeiro capítulo que nós lemos, né? Que diremos, pois? Paulo aqui, ele faz uma ressalta, né? Ele faz uma pergunta, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E Paulo mesmo responde. Ele, como um bom professor, né? Como um bom escritor, já sabia que poderia haver algum questionamento a respeito da pergunta. Paulo responde: de modo nenhum. Primeiro ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que Paulo nos diz aqui com esses primeiros capítulos da palavra do Senhor?
O que ele quer dizer aqui? Quem está morto para o pecado não serve mais ao pecado. Não é isso? Quem está morto para o pecado não serve mais ao pecado. Não é porque a graça do Senhor está sobre nós que nós vamos continuar pecando. Nós somos pecadores, mas nós não precisamos viver em pecado. É o que diz a palavra do Senhor aqui. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Não é porque a graça esteja sobre nós que nós vamos continuar no pecado. E ele ainda diz assim, que nós temos que saber isso. E diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque Jesus Cristo, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, né? Ele morreu pelos nossos pecados. E nós não sabemos disso. Se ele morreu por nós, nós somos batizados em Jesus Cristo. Nós somos batizados nele. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andaremos nós também em novidade de vida. A partir do momento que nós somos batizados e morremos com Jesus Cristo para o pecado, que nós passamos a viver em novidade de vida. Amém. O que é novidade de vida, minha gente? É mudança de vida. É mudança. Não adianta eu dizer que eu sou crente e eu não mudar de vida. Eu não mudar a minha postura diante do mundo. Eu não mudar a minha maneira de ser, o homem velho, o homem antigo, os meus hábitos. Eu não mudar isso. De nada vai melhorar a sua vida se você não tiver uma atitude de cristão. Nós que dizemos que somos cristãos, nós temos que ter atitude de cristão. Falar como cristão. E não falar e andar por aí de qualquer maneira. Porque nós estamos debaixo da graça, mas nós não estamos livres do pecado, não. Nós somos pecadores, mas nós temos que vigiar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura em todo o tempo. E aqui ainda diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se fomos mortos para o pecado em Jesus Cristo, na sua morte, também viveremos na ressurreição com ele. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se nós já morremos para o pecado em Cristo, com ele também nós viveremos. A morte que Paulo está dizendo aqui não é a morte, é a morte espiritual, né? Do pecado que nós cometemos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morremos. A morte não mais terá domínio sobre ele. A morte não mais terá domínio sobre Jesus. Pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia, Jesus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Que passagem maravilhosa. Que nós tenhamos que considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado entre em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências. Que o pecado não reine em nosso corpo, para que nós possamos obedecer ao pecado. Concupiscências é uma palavra difícil de falar, mas ela quer dizer avareza, coisas erradas, né? A palavra concupiscência significa isso. Então a palavra aqui diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado, para instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como
vivo dentre mortos. Glória a Deus, Jesus. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E nós temos que apresentar os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que permaneceremos, porque não pois que pecamos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Aqui quer dizer assim, nós achamos que podemos pecar porque estamos debaixo da graça? Aí a resposta é assim, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você apresentar os seus membros, o seu corpo para o pecado, você é servo do pecado. Você vai ter que servir ao pecado. Como você serve? Como nós podemos servir ao dinheiro, à nossa casa, o nosso carro, e esquecer de apresentar para servirmos a Deus. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fora entregue. Mas graças a Deus que nós pecamos para reconhecer, né? Que nós, quando pecamos, nós reconhecemos que estamos pecando, né? E isso para Deus é muito importante, porque nós podemos pedir a Deus perdão e continuar a nossa jornada, né? E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aí Paulo diz, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A palavra de Deus diz que nós temos que nos santificar, apresentar os nossos membros a Deus para santificação. Glória a Deus. Porque quando eras servos do pecado, estava livre da justiça. Quando nós éramos servos do pecado, nós estávamos livres da justiça. Por quê, meus irmãos? Porque nós não estávamos servindo a Deus. Então nós estávamos andando de qualquer maneira, nós estávamos livres da justiça, porque nós não estávamos servindo a Deus. E que fruto? Aí ele diz, que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonheis? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que fruto que nós colhemos na época que nós vivíamos de qualquer maneira, que nós vivíamos em pecado? Qual é o fruto que nós colhemos disso? Nenhum. Só fruto de vergonha, de vexame. Porque o pecado, ele não tem frutos bons. Apesar de sermos pecadores, como eu falei no início, né, como está aqui na palavra do Senhor, nós não precisamos viver debaixo do pecado. Nós temos que pedir a Deus a graça de sermos libertos do pecado. Porque nós achamos que é impossível pecar. Sim, ok, é impossível para nós, mas não é impossível para Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos santifica. E a partir do momento que nós começamos a nos santificar da palavra de Deus, com certeza nós vamos ser diferentes. Nós não vamos mais estar debaixo do pecado, servindo ao pecado. Nós vamos estar equilibrados diante de Deus e diante do mundo que nos leva a pecar. Essa é a palavra do Senhor que Ele traz para nós. A graça de Deus é que nos sustenta. Porque de mim e de você, nós não temos nada, meus irmãos. Nós não somos nada. Porque só a graça de Deus para nos sustentar e para nos dar essa força de vivermos segundo a palavra de Deus. Porque o mundo lá fora nos oferece tudo e mais alguma coisa. E nós muitas vezes estamos distraídos, meus irmãos. Nós estamos distraídos
estamos pecando a todo momento, olhando de um lado para o outro, mudando de direção, não presta atenção, mas nós temos que estar focados na palavra de Deus, endireitar a nossa vida e caminhar com retidão naquele que tudo pode. Porque nós não podemos nada, nós somos pequenos, nós somos falhos, mas essa graça que nos liberta, que nos abençoa, que nos santifica, é que traz toda essa mudança para a nossa vida. Então, o homem velho é passado, vamos viver o novo de Deus. Porque quando nós dissemos, eu sou evangélico, eu sou crente, será mesmo que você pode dizer que você é evangélico, que você é crente? Você está servindo a Deus da maneira correta? Eu e você? Porque eu também não estou fora, porque eu também sou humana, como todos nós que estamos aqui. Então, assim, eu estou dentro também, eu também sou pecadora. Mas Deus, Ele nos unge para a honra e glória do nome dEle todos os dias. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar. Nós temos que orar e vigiar. Porque eu já prestei atenção, todas as vezes que vem uma tribulação, a gente peca. Todas as vezes que alguém falha perto da gente, a gente peca. A gente fala, a gente blasfema. Gente, nós temos que acordar. Eu, você, nós temos que acordar e vigiar. Nos santificar todos os dias na presença de Deus. A santificação é que leva a glória do Pai. E nós só sabemos disso através da palavra do Senhor, através da obediência a Deus. Nós precisamos servir a Deus em obediência. Saber que Deus, Ele é o meu e o seu Senhor. Que não seja o seu Senhor a sua casa. Que o seu carro não seja o seu Senhor. Que você não ame nada mais do que o Senhor. Você é único. Aleluia. Você é único. Deus é absoluto. Então nós temos que pedir a Deus sempre: Senhor, dê-me graça, sabedoria, discernimento, para eu estar na tua presença. E como que nós buscamos isso? Orando. Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. Ou vocês pensam que é fácil também para mim todos os dias orar? Não, irmã Aparecida, não é fácil não. Eu chego cansada, às vezes não quero orar. Mas eu tenho que orar. Porque eu sou crente, eu acredito em Deus. Eu tenho que agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pela chuva, pela água, pelo tudo. Então eu tenho que orar todos os dias. Porque se eu não orar, meus irmãos, eu me afasto da presença de Deus. Assim como qualquer um. E nós não podemos ser hipócritas de achar que nós não vamos orar e que nós vamos estar blindados da palavra de Deus. Não está. Se você não ler a palavra de Deus todos os dias, pelo mesmo capítulo e um versículo, e memorizar aquilo que você está lendo, você não vai conseguir servir a Deus. Porque nós falamos que é difícil, porque nós somos preguiçosos. Nós damos valor ao trabalho porque é a palavra de Deus. Nós podemos sim dar valor ao nosso trabalho, nós precisamos dele para estar aqui. Mas primeiramente, Deus. Dá tempo de você levantar de manhã e antes de sair do seu quarto, você já pode fazer a sua oração ali mesmo. Porque se você sair, se eu sair do quarto sem orar, é difícil eu voltar e orar. Então, o que é que nós temos que fazer? Levantou, imediato. Ajoelha ali ao pé da sua cama e já agradece a Deus, já faz a sua oração. Porque é assim que você vai se santificar. Assim é que você vai ser uma pessoa diferente na presença de Deus. Amém. E do mundo também. Que nós sejamos pessoas que quando nós chegarmos no ambiente, o ambiente mude. Não é nós que vamos mudar, mas o ambiente muda por causa da presença desse que está em nós, que é Jesus Cristo. Porque toda pessoa, meus irmãos, que tem luz de Deus, ele é diferente. Ele muda o ambiente onde ele pisa. Porque a palavra de Deus diz: aonde você pôr a planta do seu pé, eu te dou, eu te abençoo. Então, quando você é uma pessoa que se dirige a Deus com humildade, com gratidão no coração, e chegar no ambiente, ele pode ser turbulento como for, mas você vai mudar o ambiente. Você não precisa mudar o ambiente para você estar ali. Você não precisa mudar você para estar ali. Mas o ambiente transforma por causa da graça de Deus que está em você. Não é você, é Deus, porque nós não somos nada, como eu já disse. Mas essa graça traz um poder tão grande para a nossa vida que nós muitas vezes não reconhecemos essa graça.
que nós vivemos debaixo dela, debaixo dessa proteção, desse auxílio de Deus. Por isso a palavra de Deus pede: santificai-vos, porque é impossível ver a Deus sem santificação. Meus irmãos, o Senhor manda dizer nessa manhã: santificai-vos, orai-vos, buscai a minha face. Eu sou Deus que sustento, eu sou Deus que estou contigo todos os dias. Eu liberto, eu faço, eu ressuscito, eu curo feridas. Glória a Deus, nessa manhã, Jesus, eu te agradeço, meu Pai, no fundo da minha alma, por ser o meu Deus, por ser o nosso Deus e por estar conosco nessa direção dessa manhã, por estar nessa casa, Senhor. Que a tua oração, que a nossa oração, Senhor, seja sempre feita baseada no agradecimento a Ti. Que ela chega sempre, Senhor Deus, com um cheiro suave, Jesus. Com um cheiro suave, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar em todo o tempo da nossa vida, Senhor. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nunca saia de nós, Senhor, de mim e de cada um dos meus irmãos. Eu peço a Deus que te dê a direção nessa manhã, e que a palavra do Senhor faça morada no seu coração, que a palavra de Deus faça juízo no seu coração. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, não se distraia. Não se distraia, busque a Deus, seja humilde na presença de Deus, humilde para Deus, agradeça a Deus, afinal foi Ele que morreu por mim e por você. Como que um ser tão grande se faz tão pequeno para me salvar e para salvar você? Como que um Deus tão poderoso, que não precisa disso, Ele deu a vida, deu sangue, que esse sangue possa ter respingado em mim e você, e que nós possamos pensar sempre nisso. Senhor, o Teu sangue respingou em mim, porque eu estou debaixo da Tua graça todos os dias da minha vida. Nós temos que pensar sempre nisso, não só quando vêm as tribulações para a nossa vida, meus irmãos, que muitas vezes nós buscamos a Deus no momento de dor, no momento de crise, no momento de aflição. Que amizade que nós temos com Deus para buscar Ele só no momento que nós precisamos. Que respeito que nós estamos tendo para com Deus. Nós temos que buscar Ele todos os dias, porque quando vier as tribulações, nós sabemos a quem recorrer. E nós não temos vergonha de chegar a Ele, porque nós sabemos que nós temos buscado Ele todos os dias. Então, isso que nós temos que fazer, buscar todos os dias, que eu não canso de pensar. Como que um ser tão grande, tão poderoso, morreu por mim, morreu por você, se fez tão humilde para encontrar o meu coração. Isso é a graça maior que existe, que nós temos que pensar todos os dias da nossa vida. Por isso nós temos que santificar-nos. Abster-se do pecado. A nossa carne, ela é podre. Ela é podre. Você faz um corte, você vai ver, se você não tratar, ele fede. Porque nós somos podres. Mas a graça de Deus que está em nós, que nos abençoa, essa é eficaz para a nossa vida. Essa nunca apodrece. Essa nos dá o refrigério para a nossa alma. Essa nos alimenta. Essa nos capacita, nos dá encorajamento, pureza, dons, aperfeiçoamento. É isso que Deus pede nessa manhã. Que nós possamos entregar o nosso coração a favor do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa habitar todo dia na nossa vida, para que Ele possa fazer morada ao nosso coração, para que Ele possa nos guardar, porque Ele já nos guarda, mesmo que nós estamos distante dEle. Mas muitas vezes nós não vemos a mão de Deus, porque nós estamos distraídos. Quantos livramentos eu tenho na rua todos os dias? Todos os dias eu tenho um livramento na rua. Quem me livra? Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é porque eu sou evangélica, não é porque Deus é Deus. E Ele guarda, por isso eu tenho que buscar essa presença. Por quê? Porque eu sei a quem recorrer, eu sei quem me guarda. Todos os dias eu tenho que ter essa certeza que eu sou guardada por Deus todos os dias da minha vida e que eu tenho que evitar o pecado para a minha vida. Eu tenho que me santificar e não fazer as obras da minha carne. A minha carne grita! A minha carne grita! Eu sou uma mulher divorciada e o Senhor está me usando. Eu fiquei divorciada por 30 e poucos anos. A carne pede. A carne grita. Mas eu digo não.
viverá na terra abençoado por Deus em todo tempo. Você vai ver pessoas te abençoando, pessoas te elogiando, te amando, porque você serve a um Deus que é maior do que você. Um Deus que é muito grande, capaz de usar todos nós para a sua honra e para a sua glória. A irmã Aparecida aqui não é melhor do que nenhum dos irmãos que estão aqui sentados. Eu sei que aqui tem vários irmãos que têm dom de palavra e que Deus vai usar no tempo certo e na hora certa. Aleluia! Posso ouvir um glória? Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Essa é a palavra que o Senhor nos deixa nessa manhã. Santificação. Como que se santifica? Orando a Deus, lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, não fazendo desejo da sua carne. Não deixe a sua carne te conduzir e te levar para a morte. E morte de cruz. Não morra sem Deus. Não morra sem a palavra do Senhor na sua vida. Santifique, glorifique a Deus, dê louvores ao Senhor. Nessa igreja aqui tem 3 jovens, o Senhor vai dizer, 3 jovens. Aleluia. A Esther, a Érica e o Nicolas, que não está aqui hoje. O Senhor vai usar para o louvor dele, da casa dele. O Senhor vai trazê-los para cá, porque o Senhor capacitou vocês. Vocês tocam, vocês louvam, e vocês não estão aqui fazendo nada. É Deus. Tá? Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam glorificar Deus, Érica. Você precisa, minha querida, louvar ao Senhor. O Senhor te deu dons, minha filha, de louvar e de tocar. Você também tem. O Nicolas também toca a bateria, não está aqui. Está ali no banco, aleluia, Jesus. O Senhor vai te usar, meu querido. Se prepare. O Senhor vai usar esses jovens para honrar a casa dele. Porque o nosso pastor já está cansado, não está velho, né, pastor? Não está velho, aleluia. Mas ele está cansado. Está estreito, hein? Nós precisamos ajudá-lo. E tem jovens aqui que tem toda a capacidade. Deus manda um recado para vocês. Minha irmã Aparecida não. Minha irmã Aparecida está mandando recado, não é Jesus Cristo. Glorifique a Deus como vocês sabem fazer. Porque Ele deu dom para vocês. Não esconda os talentos. Não esconda os talentos que Deus te deu. Que Deus te deu talentos para honrar o nome dEle, na casa dEle. Busque isso. Comece a levantar. Comece a acordar para isso. Comece a trabalhar. 3 jovens. Vai estar aqui, em nome de Jesus. Tocando e louvando ao Senhor. E a irmã Aparecida vai descansar, o pastor, a pastora. Pelo menos um domingo, não é isso? E quão lindo é ver os jovens louvar ao Senhor. Aleluia. Tenho certeza que vocês têm mais voz que a irmã Aparecida, que tem uma voz taquara rachada. Mas ela louva a Deus porque para honrar o Senhor. Mas não é que ela tem voz. Quem tem voz aqui é a irmã Elisa também, voz maravilhosa. Mas eu não tenho voz. Mas o Senhor quer usar e nós vamos lá, né? Nós vamos pela graça de Deus. Não é porque nós sabemos fazer nada, não. Mas eu sei que esses 3 jovens, eles têm capacidade para isso. Eles sabem tocar. Eu gostaria de saber tocar, mas não sei. Gostaria de tocar piano, mas não sei. Também já não dá mais para aprender, porque as artroses não ajudam. Né? Os dedos já estão um pouquinho tortos. Mas Deus manda esse recado dessa manhã, que Ele vai usar esses 3 jovens para honrar o nome dEle. Vocês acordem e durmam com essa palavra. Amém? Amém. Que nesta manhã o Senhor nos guarde, nos liberte e nos sustenta. Eu espero que a palavra de Deus entre nos vossos corações, faça morada, que nós possamos meditar durante a semana nessa palavra. Santificação, oração em todo o tempo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor. Passa a palavra para o meu pastor. Amém? Glória a Deus.